Meu nome é Pedro e bem-vindo de volta ao Exalab. A gente tinha programado de fazer um vídeo a cada uma semana ou no máximo a cada 15 dias, mas isso não foi possível devido à quantidade de problemas técnicos que a gente enfrentou. Então, antes de fazer o teste com peso, eu quero repassar com vocês tudo o que aconteceu até agora, todas as interações do software e do hardware que a gente fez, porque as coisas bacanas que acontecem sempre com a câmera desligada. Então, dessa forma, a gente vai conseguir deixar vocês por dentro de tudo o que está acontecendo e o status do projeto. Então, vamos lá para a bancada que a gente tem muito para conversar. Então, para a gente poder trabalhar com essas baterias, a gente vai precisar de alguma coisa para proteger o circuito contra a corrente muito elevada. No momento que a gente está testando, a gente está calibrando o motor, trabalhando com a placa, é muito comum que a gente cometa algum erro e queime algum componente. Então, para preservar a placa e os componentes ao redor, a gente tem que ter algum mecanismo para poder limitar essa corrente. Nesse caso, o que a gente fez? A gente fez essa plaquinha aqui com Arduino, a gente tem um módulo de relé e a gente tem um sensor de corrente. Esse sensor de corrente aqui, ele consegue captar até 100 amperes. Então, a corrente que passar por esse cabo, ele vai ser lido aqui comparado a um valor que a gente determinou. Caso ele exceda a corrente, ele vai desligar essa contatora. Essa contatora aqui, ela é para circuito de potência, né? Circuitos de corrente alternada, e de forma nenhuma ela é apropriada para fazer isso aqui, mas a título de teste, a gente pode utilizar no ambiente controlado. Então, quando a gente ligar o Arduino, ele vai fazer a checagem, vai calibrar o sensor e vai habilitar a contatora para poder fechar o circuito. Então, a gente tem aqui o circuito já habilitado com a contatora, e aqui a gente só faz ligar esses dois terminais aqui para colocar em série e poder fechar o circuito. Então, caso aconteça alguma coisa aqui com a placa, queime algum componente ou então o motor se descontrole e exceda os 10 amperes que estão programados no Arduino, isso aqui desliga automaticamente. Bem, vamos falar agora sobre o nosso hardware, né? Todas as iterações que a gente fez até chegar no modelo atual. Relembrando o que passou, essa placa aqui é aquela primeira que queimou. Essa placa aqui, ela funcionava, o algoritmo de controle dela é através daquela força eletromagnética da fase que não está sendo utilizada no motor. A gente tem essas resistências aqui que captam a posição do estator. Dessa forma, o circuito tem como saber qual é o próximo passo a ser acionado. Então a gente tem aqui um Arduino, e para esse modelo aqui era suficiente. Né? A gente consegue. Esse tipo de acionamento aqui é o que você vai ver em drone. Ele consegue o controle da velocidade de uma forma muito boa, com altas velocidades, mas você não consegue fazer um controle muito bom com ela em relação à posição, certo? Baixas velocidades também não são bons com esse modelo. Então a gente fez a introdução do nosso encoder para a gente saber qual é a posição e tentar fazer algum tipo de controle. Esse encoder aqui, ele comunica via I2C. Ele tem outros protocolos de comunicação, mas ele basicamente é o I2C, e ele não tem aquela forma de encoder ABZ, que é conforme ele vai girando, ele vai fazendo uns pulsos na saída e o microcontrolador ia lendo. O que ele faz? Ele, via I2C, via o tipo de rede, o Arduino recebe a posição absoluta dele. O problema dessa forma é que a gente está limitado a 400 kHz de frequência de comunicação, e pelo ABZ a gente consegue uma velocidade muito maior. Então, a primeira dificuldade aqui é essa limitação com esse sensor. E também pelo fato da gente estar fazendo um controle com a força eletromotriz, né? A gente não vai conseguir um modelo de controle que seja eficiente. A gente tentar cruzar essas duas coisas aqui não dá certo.
Como essa placa aqui, a gente teve aquele problema que ela queimou e não valeu mais a pena fazer o reparo, a gente passou. Que é basicamente o mesmo modelo, com algumas alterações, a gente tirou aquele sensor de corrente, porque a gente passou a medir a corrente de maneira externa. Mas essa aqui ainda é uma iteração desse mesmo modelo. A gente ainda tem esse controle aqui por força eletromotriz. E passando disso aqui, como a gente não vai poder trabalhar com isso, a gente vai precisar de outro tipo de controle. Não faz mais sentido a gente estar trabalhando com esse tipo de placa. A gente vai ter que passar agora para um outro modelo. E é aí que a gente chega nessa placa. Ela já está um pouco depenada porque a gente retirou os RFs aqui que a gente precisou, porque queimou na outra placa, a gente precisou retirar dessa. E aqui a gente tem, nessas posições aqui, a gente tinha esses sensores de corrente. A diferença que você vai ver aqui é que ela está com a Raspberry, uma RP2040, e o modelo dela a gente vai explicar a seguir. Como a gente agora está trabalhando com uma frequência muito maior, esses 400 kHz que a gente consegue com o I2C aqui não é suficiente. A gente passou a precisar de alguma coisa com um pouco mais de velocidade. A gente precisa ou SPI ou então o nosso sensor ABZ. Mas como esse aqui não faz essa modulação ABZ, a gente vai fazer um adaptador que vai ler a posição absoluta e transformar ela nos passos ABZ. A gente fez isso aqui a título de teste, porque a gente não tinha um sensor para poder fazer. A gente ia ter que encomendar e ia levar alguns dias, então enquanto isso a gente já partiu para fazer esse conversor. Ele vai receber aqui 2C e a saída dele vai ser o sensor ABZ para trazer para a placa. Então já na biblioteca, no Simple FOC, a gente vai precisar, para fazer o controle, essa biblioteca ela é muito abrangente, a gente tem várias formas de fazer o controle, mas para essa aplicação, com esse motor que a gente tem que ter uma alta densidade de polos, são 21 pares de polos nele, a gente vai precisar de um controle maior. Então a gente vai precisar controle de corrente, controle de posição com encoder, e o controle da corrente serve para ler a corrente em cada uma dessas fases. Né? Esses são os dados, além da tensão da fonte, são os dados que ele precisa para exercer esse controle. Então, trabalhando já com esse modelo, a gente chegou na limitação desse tipo de sensor. Além dele não ser ABZ, ele tem 1024 passos por revolução, o que não é suficiente para fazer o controle adequado. Veja que para fazer o controle adequado, a gente vai precisar de uma resolução de sensor muito grande. Cada um daqueles passos que ele vai fazer, ele precisa ter as subposições de forma contínua, pelo menos 40 em cada um desses passos. Então a gente não consegue isso com 1024 posições. Então a gente passou para esse encoder aqui. Esse encoder aqui ele já vem com ABZ por default. Ou seja, você ligou ele, ele já dá a saída ABZ. Com 4.096 passos por revolução. Então a gente quadruplicou a nossa resolução. Esse encoder aqui também, ele funciona com SPI, e no modo SPI ele chega a alguma coisa em torno de 16 mil passos por revolução. O problema é que eu recebi em torno de 5 desses aqui, só que todos eles com defeito. Você não consegue habilitar o protocolo I2C. Mas isso não foi um grande problema, que no final a gente conseguiu utilizar o protocolo ABZ e foi o suficiente. Então, voltando para a placa aqui, a gente está trabalhando, adaptando uma placa que foi feita para fazer o controle via força eletromotriz. A gente está trabalhando ela para fazer um controle por corrente e posição de encoder.
Isso apresenta algumas dificuldades, essas compatibilizações que a gente tem que fazer e testar. Então, quando a gente chegou para trabalhar agora com esse controle da biblioteca do SimpleFock, um problema maior que a gente encontrou foi que o processamento do Arduino, ele funciona a um clock de 13 MHz, ele não é suficiente para poder fazer todas as contas, todos os cálculos que são necessários para exercer esse controle. Além de ter o clock baixo, 13 MHz, 13 ou 16 MHz, ele não tem parte de hardware muito específico para fazer isso. Veja que uma Raspberry dessa aqui, ela tem hardwares específicos para fazer contagem de pulso, comparadores, outras coisas que o Arduino não tem. Então ele fica muito prejudicado. O segredo para fazer o controle com essa biblioteca tem uma função que ela é chamada constantemente dentro do loop principal, que se chama Loop FOC. A qualidade do controle, ela está ligada a quantas vezes esse loop, essa função é repetida por segundo. Com esse Arduino aqui, a gente conseguiu cerca de 800 vezes por segundo. Quando a gente passou para esse aqui são, por default, ele vem 120 MHz de processamento. Quando a gente passou para esse aqui, a gente conseguiu sair dos 800 para em torno de 2000. Quando isso aconteceu, a gente achou que teria resolvido o problema, mas quando você faz o controle dessa forma, que você ainda está com essa frequência baixa, quando você chega a certa velocidade com o motor, ele perde o controle. Você começa a ouvir um som de metal raspando e eventualmente ele começa a vibrar até que ele perde o controle e geralmente é nessa hora que a placa queima. Tá? Então, fazendo a pesquisa, a gente viu que era exatamente em relação ao processamento, quantas vezes o loop estava sendo feito por segundo. Tá? Então a gente estava aqui trabalhando com 800, quando a gente colocou essa placa, a Raspberry, a gente passou para em torno de 2000, e como ainda não era o suficiente, mais pesquisas foram feitas, a gente conseguiu fazer um tipo de classe de programação, uma classe que serviu de uma máscara, né? Uma interface entre a classe da biblioteca e o hardware que tem na Raspberry aqui, o PIO, que é um hardware específico para contagem de pulsos. Então, ligando isso ao nosso sensor, né, a gente conseguiu livrar muito processamento da RP2040 e a gente conseguiu, através dessa máscara, né, fazendo uma classe que servisse como uma interface entre o hardware e a biblioteca, porque a biblioteca não utiliza o PIO da RP2040, a gente saiu de 2.000 para mais ou menos 5.000. Mesmo assim, e a cada vez que a gente aumentando essa frequência de execução do loop FOC, a gente ia conseguindo aumentar também a velocidade com que a gente ainda tinha controle, certo? Então, avançando mais ainda na pesquisa, a gente conseguiu uma SDK para a programação da RP2040 na interface do Arduino, que ao substituir pela que vinha padrão, a gente conseguiu sair dos 5.000 mais ou menos até 8.000 de frequência de execução do loop FOC por segundo. Tá? Então, isso habilita a gente ter controle no motor, um controle perfeito, até mais ou menos 500 RPM. Em torno de 500 RPM. E a gente consegue, ainda com o motor sem descontrolar completamente, até mais ou menos em torno de 1.500 RPM. Mas passando desses 500, você consegue observar linearmente a qualidade cair. Você começa a ter esse barulho de raspar o motor, você começa a ter vibração. E isso bate exatamente com o que a pesquisa indicou, que você precisa de um loop, uma execução de loop FOC muito maior
para atingir essas velocidades maiores. Então, o nosso alvo é que com 3.000 RPM a gente vai precisar em torno de 40 a 50 mil vezes por segundo de execução. Então, nem esse cara aqui vai conseguir. A gente achou um hardware específico, ele é feito pela STM, que na teoria a gente vai conseguir até 100 mil vezes por segundo de execução do loop fork. Então vai ser o próximo passo que a gente vai dar aqui. Mas com esse modelo novo, a gente consegue controle até em torno de 500 RPM, que é o suficiente para fazer os testes. Então a gente já tem planejado o upgrade para essa placa com esse novo hardware e a gente vai substituir esse aqui para poder controlar até 3.000 RPM, porque o alvo é 3.000 RPM, porque a gente quer que ele levante o braço em um segundo. E atualmente está demorando muito mais. Então a gente tem todas essas interações, falando um pouco sobre o sensor. Esse sensor aqui ele consegue uma leitura bidirecional até 20 amperes. Ele foi substituído na próxima versão porque ele estava... Quando você tem descontrole no motor, a corrente sobe muito. Você está trabalhando ali com controle até 2 amperes, 3 amperes. Quando ela começa a sair da faixa de controle, ela começa a subir muito rápido, 15 amperes, até 20 amperes, e estava saindo do range dele. Então, a gente providenciou a troca. A gente tem aqui também um carregador, uma fonte. Ela vai pegar aqui 12 volts da alimentação. A gente tem 48, 12 volts. E ela vai rebaixar para 5 volts aqui. Uma coisa que estava acontecendo também, a tensão dela aqui é maior que da USB do computador. Então, se você deixar ela ligada e ligar o USB aqui, o computador desliga o USB. E se ele não tivesse essa proteção, provavelmente ia queimar. Essa placa aqui foi abandonada porque, por causa dos coolers. Esses coolers aqui, apesar do tamanho, eles esquentam muito, muito rápido. E a gente ainda não tinha uma forma eficaz de refrigerar. Quando a gente passou para a parte de refrigeração, a gente viu que isso aqui estava muito pequeno. Tanto os coolers quanto o tamanho aqui, a gente não ia conseguir colocar os coolers aqui para poder fazer a refrigeração. Então a gente abandonou também essa aqui. E a gente agora chega na nossa placa atual. Essa aqui já tem medidores de corrente, a gente tem 50 A em cada aqui, bidirecional. A gente já tem a nossa RP 2040. A gente já tem aqui já encaixado para colocar no motor o nosso encoder. E a gente tem aqui os nossos dissipadores de calor. E a gente fez aqui com auxílio da impressora 3D a caixa. E aqui a gente coloca os coolers para poder fazer a refrigeração. Ficou muito bom. A gente ficou sem problema de aquecimento nenhum dessa forma. Então, a demora que a gente teve de fazer esse vídeo foi justamente por causa de todas as interações que a gente precisou fazer. A título de conhecimento mesmo, de saber como é que opera. E a gente conseguiu agora, eu creio que a gente conseguiu agora, chegar no nível de conhecimento adequado para poder avançar. A gente tem aqui já os coolers rodando. A gente tem uma leitura aqui da tensão. Aqui embaixo, em azul, desconsidere. Isso aqui é a leitura da corrente, mas a gente está fazendo essa leitura através do Arduino. Então a gente tem 47,6 volts nas nossas baterias. E agora eu vou ligar a Raspberry para começar o ciclo. Não sei o que aconteceu.